Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui reunidos novamente nesse canal que é uma bênção, que Deus tem usado para a transmissão da sua palavra, que tem alcançado muitas vidas. A escola bíblica dominical, mesmo não sendo presencial, mas tem alcançado vidas. Nesta manhã o Senhor esteja te abençoando e você também esteja pronto para ouvir a palavra do Senhor. Na nossa escola bíblica dominical da Igreja Batista Sião, estamos estudando a revista que ela sai ao contrário, Chamada para a Adoração, a revista Compromisso. Essas lições elas são pautadas, baseadas no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vimos algumas lições em Gênesis, Êxodo, e agora estamos no livro de Levítico. A nossa lição, a lição 7, ela fala sobre o tema Agenda para os Adoradores. Eu fiquei sem entender um pouco o tema, mas depois eu vi o que aqui o autor quer dizer. O autor vai falar que os israelitas no passado, o povo de Deus no passado, tinham um calendário fixo, ou seja, uma agenda de adoração. E essa agenda, nós vamos ver daqui a pouquinho, ela era marcada, ou seja, por festas. Quando nós falamos em festas, nós gostamos muito. Quem não gosta de uma festa? Quem não gosta de estar juntos com outras pessoas? No nosso caso, familiares, irmãos em Cristo. Quando nós nos reunimos para nos alegrarmos, nos alimentarmos. Quem não gosta de uma festa acompanhada de comida, de bebida, de boa música e da companhia de irmãos? Todos gostam de festa. Os baianos principalmente dizem que é um povo festivo. Mas hoje nós vamos estudar uma forma diferente, ou seja, uma festa diferente que o povo de Deus realizava. Essa festa era uma festa que diz respeito e fazia parte do culto, ou seja, fazia parte da adoração. O povo de Deus mantinha e tinha um culto alegre, um culto festivo. E esse culto era marcado, caracterizado por algumas festas essas que aconteciam anualmente ou em determinado período, mas eram festas que tinham um significado muito importante e forte para os hebreus, depois para os judeus. Então, era um culto marcado por festa, solenidades, onde o povo se reunia com o intuito de adorar a Deus. Isso incluía leitura da palavra, cântico, instrumentos, dança, tudo fazia parte desse culto. E cada culto, cada solenidade tinha um motivo especial. Se você abrir a sua Bíblia em Levítico capítulo 23, logo no versículo 1, nós vamos encontrar o seguinte: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. E no verso 13 ele diz: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. E aqui ele estabelece o sábado como o dia de descanso. Essa palavra sábado, Shabat, não quer dizer literalmente, não significa como na língua portuguesa, o sábado passou a ser um dia da semana, como domingo, segunda, terça, não. Sábado é a palavra que nós temos para Shabat, que é uma versão latina para a palavra Shabat, que na verdade quer dizer descanso. Era o dia onde o povo descansava, não para ficar sem fazer nada, mas para se reunir para adoração. Deixava de fazer as coisas do dia a dia, o trabalho braçal, a colheita, tudo aquilo que era feito, para descansar e cultuar a Deus coletivamente. Além do sábado como um dia especial de adoração, de descanso, Deus estabelece, e aqui nós vamos ver rapidamente, porque o tempo não dá, algumas festas, algumas das quais até hoje
No dia de hoje nós praticamos com um significado diferente algumas festas que eles praticavam. A primeira é a festa que nós também chamamos e conhecemos, que é a festa da Páscoa. No verso 4 diz: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Eu queria aqui fazer um parêntese, que essa palavra 3, no capítulo 3 e no capítulo 4, vai aparecer essa palavra santa convocação. Novamente no versículo 4 aparece essa palavra, né, esse termo santa convocação. Isso quer dizer que é uma forma de mostrar para as pessoas que não era uma festa pagã. Os judeus vinham de uma cultura pagã no Egito e com as culturas e sociedades ao redor. Mas Deus proclama o seu povo para uma festa solene, reverente, ou seja, em reverência ao nome dele. E essa festa era uma festa de santa convocação. Essa palavra santa é o kadosh, ou seja, faz menção a um Deus santo. Era uma forma de dizer ao povo, não é uma festa onde você vai, por exemplo, hoje, estou falando num dia de carnaval, é uma festa conhecida como festa profana, porque as pessoas estão indo no intuito de praticar tudo aquilo que deriva a palavra carnaval, festa da carne, tudo ligado à carne, à prática do pecado, muita bebida, muita orgia, droga, uma série de outras coisas que são produtos da carne. Aqui no caso, Deus chama o povo para uma santa convocação. Podemos abrir um parênteses. Nós também precisamos pensar que o nosso culto, esse que nós prestamos principalmente aos domingos, é o culto coletivo, quando nos reunimos com os nossos irmãos num culto, esse culto é uma santa convocação. Deve ser um culto de adoração a um Deus santo. Isso é importante, porque o nosso culto, o culto hoje que é prestado em algumas igrejas, eu acompanho algumas, não presencialmente, mas acompanho pelo YouTube e outros canais, eu fico às vezes me perguntando se é uma igreja ou o que é. Muitas vezes não temos uma definição de que aquilo, uma clareza de que aquilo é um culto de adoração prestado a Deus. Então preciso entender que Deus é santo, não podemos perder de vista isso. Nosso culto, ele não é prestado a nós mesmos. Não é um momento de lazer, não é um momento de diversão, é um momento de convocação santa e solene. Deus reúne seu povo para que em adoração a um Deus santo se reúna de forma santa. Não podemos esquecer o nosso chamado. Fomos chamados para a santificação. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode perguntar ao Miro, o culto, pelo fato dele ser santo e ser uma santa convocação, precisa ser um culto engessado? Não, não. Inúmeros textos da palavra vai dizer que Deus é Espírito, e vai dizer também que na presença de Deus há abundante alegria. O culto pode ser solene e pode ser alegre. Eu não preciso fazer um culto onde todos ficarão de forma sisudas, não. É um culto alegre, onde eu sinto a presença do Espírito Santo, mas de forma organizada, sem confusão. É isso que precisamos entender. É aquilo que nós chamamos de ordem de culto, muito comum nas igrejas batistas, principalmente uma igreja como Sião e algumas igrejas chamadas tradicionais, que não é muito comum nas igrejas de hoje. Hoje eu vou em algumas igrejas batistas e não sei se eu estou numa igreja batista, ou se eu estou numa igreja neopentecostal, ou se eu estou numa igreja pentecostal, porque a ordem de culto já foi para o espaço. É necessário entender que o culto requer algumas partes. O culto no passado pode sofrer e vem sofrendo alguma mudança, sim, porque nós passamos por mudança, mas a santidade ainda é exigida, a reverência ainda é exigida. E é algo assim, para mim, estranho, eu ainda tenho uma dificuldade, não sei se é porque sou de uma geração ou sou de uma formação, mas eu tenho uma certa dificuldade. Às vezes eu vou num culto que eu entendo que é solene, e isso, irmãos, eu estou falando de mim.
Se você é diferente, respeito. Eu sinto, por exemplo, uma dificuldade quando eu vou numa igreja, em um culto solene, e eu vejo os pastores vestidos a caráter, né? Às vezes de calçadinho, de tênis, camisa como eu estou aqui agora. Uma camisa como eu estou aqui agora, eu, por exemplo, jamais iria a um púlpito pregar. Você pode dizer, não, mas isso hoje em dia já passou. Para mim ainda não. Então eu entendo que eu sou de uma geração que fui criado e ensinado que para Deus o melhor. A santidade e a santificação é um processo que é de dentro para fora. O externo também demonstra o nosso compromisso, a nossa reverência, a nossa santidade. Então eu acho que as duas coisas combinam. Então hoje eu tenho uma dificuldade, às vezes vou numa igreja, não aqui na Bahia, não é muito comum, em outros estados, as pessoas estão no culto. No outro dia eu assisti um culto de domingo, pela manhã, o dirigente estava de bermuda, o baterista de boné, de brinco. São coisas que são usos e costumes, já está mudando, tudo bem, mas eu ainda não entendo dessa forma, porque eu fui ensinado, doutrinado de outra maneira. Entendo que para Deus o nosso melhor dentro e o exterior aquilo que nós chamávamos há um tempo atrás de mordomia, né? Incluindo mordomia do corpo, mordomia do tempo. Eu lembro ainda desde adolescente, e eu tenho esse hábito até hoje. Por exemplo, eu não estreio roupa nova, não compro uma roupa nova para vestir se não for no domingo pela manhã. Se eu estiver com uma roupa nova, tem que usar no culto de domingo pela manhã, uma forma que eu entendo de apresentar a Deus primeiro essa roupa. É meu, sou eu. Eu achei isso interessante, porque estamos perdendo um pouco a noção de zelo pelas coisas de Deus. Para Deus, o nosso melhor em tudo, incluindo também o nosso exterior. Os irmãos podem até, de certa forma, achar que eu estou sendo exagerado, que não precisa, respeito. Mas eu entendo que esse culto a Deus, ele é solene justamente porque é o nosso compromisso com esse Deus que é santo e requer um povo santo, um povo que tem exclusividade, que é exclusivo para a adoração. Uma coisa tem me preocupado antes de eu ler o texto. Eu venho de uma família mista, como a maioria das famílias baianas e brasileiras. É uma família onde tem muitos evangélicos, parte dos meus irmãos, dos meus pais, e outra parte da minha família não é. E nos reunimos sempre. Recentemente nos reunimos para comemorarmos o aniversário de uma tia minha. E nesse dia tinha uma pessoa que foi convidada para cantar música MPB, música secular, MPB, voz e violão. E ao mesmo tempo essa pessoa convidou uma outra para cantar o que nós chamamos de louvor, de corinho. Eu particularmente não me sinto bem num ambiente onde esse tipo de coisa acontece. Eu acho melhor de estabelecer um critério. Se o local é para festa, então que seja uma festa profana. Mas se o local é santo, que seja uma festa santa, onde não é permitido esse tipo de coisa. Porque eu entendo que Deus não se agrada e Ele não divide a glória dEle com ninguém. Não podemos servir a dois senhores. Eu não posso hoje, e aqui até uma forma de, não sei o termo, é comum hoje, por exemplo, a gente ir numa festa de crentes. Tem bebida alcoólica para alguns convidados que não são crentes, e tem a bebida sem álcool para os crentes. Eu não entendo. Se a festa é promovida por um crente, mesmo que tenha um descrente, problema dele. Se ele não consegue beber água com gás, refrigerante, suco, fica sem. Mas eu não posso agradá-lo, porque eu tenho um compromisso de viver a santidade separado em todo e qualquer lugar. Isso é só para a gente então entender um pouquinho esse conceito que estamos perdendo de santidade, porque o local onde Deus está se faz santo. Moisés, quando subiu à presença de Deus, teve que tirar as sandálias, porque ele entendia que ele não podia pisar ali, porque aquele lugar é santo. Isso é só chamando a nossa atenção. Voltando então para a nossa lição, ele então vai falar de 3 festas, pelo menos aqui eu vou destacar. A primeira festa é a Páscoa. Essa festa é uma festa que está aqui. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis.
mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. No 9º disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, diz-lhe: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá o dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito. Então, aqui nós temos, eu estou sendo rápido por causa do tempo, nós temos aqui então a instituição, a convocação da prática do sacrifício de um cordeiro nesse período de convocação de festa, que é considerado a festa pascual. O que era a festa pascual? Quando um cordeiro ele era sacrificado pelo povo. E isso tem a ver com todo um sacrifício que o sacerdote fazia em prol do povo. Tem a ver com a saída imediata e da forma como os judeus, os hebreus saíram do Egito, a orientação de que eles comessem, inclusive no dia da Páscoa, antes da Páscoa, ervas amargas, no sentido de lembrar as amarguras que eles passaram no deserto, no Egito. E essa Páscoa tem a ver também com a libertação, a comemoração da libertação do povo do Egito. O povo que era escravo no Egito foi liberto. Deus envia um anjo para livrar, né, todo o povo no Egito. O povo de Deus é liberto do Egito. Todos os irmãos sabem a história, quando o anjo da morte passa, levando todos os primogênitos dos egípcios, e todos os primogênitos dos hebreus são salvos, porque tinham na porta das suas casas sangue aspergido, que significava justamente o sangue do cordeiro que foi sacrificado. Isso tudo aponta para o sacrifício que Jesus vai fazer por nós. No caso, futuramente, isso já aconteceu, mas quando esse livro foi escrito, apontando para esse cordeiro que é Jesus, que é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus que foi morto, sacrificado em favor de cada um de nós. Então, é a primeira festa que eles faziam, praticavam, era a festa da Páscoa. Uma outra festa que eles também faziam está aqui no livro de Levítico, capítulo 23, ainda no versículo 23, nós encontramos a festa chamada Festa dos Pães Asmos. Era outra festa, diferente da festa da Páscoa. A Festa dos Pães Asmos, que quer dizer asmo, quer dizer pão sem fermento, começava no primeiro dia após a Páscoa. Depois da Páscoa tinha a Festa dos Pães Asmos, que também durava 7 dias. Esse 7 é um número simbólico que tinha a ver com a criação e o descanso. Nessa festa eram apresentadas as primícias da colheita e da cevada. Ou seja, essa festa, a festa dos Pães Asmos, era a festa onde eles apresentavam as primícias da sua colheita. Tudo aquilo que eles haviam plantado, eles ofereciam a Deus como gratidão, reconhecimento pelaquilo que Deus tinha dado e tinha feito por cada um deles. Essa então é a chamada festa dos pães asmos. Esse pão asmo, né, pão sem fermento, também tem um símbolo muito grande, porque o fermento, na cultura judaica, simbolizava o pecado. Porque qual a função do fermento? Eu faço pão, eu trabalho um pouco com panificação. A função do fermento é fazer com quem faz bolo, né? A questão do fermento é fazer com que a massa cresça e em meia hora você tem um pão dobrado de tamanho. Se você fizer uma esponja, né, com farinha de trigo, a medida de fermento químico, seco e água, você vai ter uma massa que vai dobrar em 30 minutos, é o que nós usamos por pão. Ou seja, o pão com fermento simbolizava o inchaço, né, o pecado que vai crescendo
na vida das pessoas, e assim como o fermento. Duas coisas eu achei interessante. O pecado, ele é muito rápido, né? Ele se desenvolve e na vida das pessoas, rapidamente as pessoas se afundam no pecado. A palavra de um abismo chama outro, e as pessoas começam com um pecadozinho, daqui a pouco está mergulhado e vai crescendo de forma rápida e vai também tomando proporção gigantesca. Isso simbolizava o fermento. Aí a instrução do pão asmo. O que é um pão asmo? É um pão que não cresce. Não é estranho você comprar um pão que você botou para assar? Já aconteceu isso, você botar um pão para assar e o pão não crescer. Você botar um bolo para assar e o bolo solar. É ruim, porque você fica aguardando o crescimento desse bolo. Pois justamente isso, esse pão asmo é para demonstrar que a nossa vida deve ser uma vida sem pecado, assim como o pão asmo. Então essa era a segunda festa solene que eles deviam praticar de tempo em tempo. E a terceira festa, havia uma outra festa, né, que era a festa de Pentecostes. Essa a gente conhece um pouquinho, porque no livro de Atos vai falar sobre essa festa no capítulo 2, a partir do 2, capítulo 3, quando o Espírito Santo, né, desce sobre a igreja. Mas essa festa é uma festa que relembra também o tempo do povo, ainda no livro de Levítico. Então, essa palavra Pentateuco, que é Pentecostes, significa 50 no grego, né? 50, acontecia 50 dias após a celebração da festa. Olha que interessante. Tinha Páscoa, 7 dias depois tinha a festa do Pão Asmos, 50 dias depois da festa da Páscoa tinha a festa de Pentecostes. Essa festa acontecia 50 dias antes da celebração da Páscoa, com sacrifícios de expiação de pecados e sacrifícios de gratidão pela colheita agora do trigo. Era uma festa específica, não pela uma colheita normal de outras coisas, mas especificamente pela colheita do trigo. O trigo era o principal alimento, era a fonte de carboidrato daquele povo, né? Hoje a gente combate muito o uso do trigo, mas o trigo era de onde se extraía a farinha, de onde era feito os pães, que era a base da alimentação das culturas primitivas. Não só os hebreus, mas outras culturas também tinham trigo como a sua principal cultura. Então havia uma festa toda dedicada, e essa festa simbolizava justamente a preocupação de Deus, se podemos dizer, mas é um Deus que, de certa forma, cuidava de um povo, cuidava do seu povo, alimentando o seu povo, fazendo com que a sua plantação crescesse e fosse colhida. Por quê? Eu não sei aqui, talvez você, nós somos urbanos, mas sabemos como se dá um processo de colheita. É comum muitas vezes aquela pessoa que planta, né, cultivar uma terra, plantar a semente, e muitas vezes, em decorrência de fatores climáticos ou ligados à presença de pragas, aquela plantação não vinga, como nós dizemos. Ele às vezes faz uma plantação de milho, esperando que aquele milho cresça, cresça, no caso milho nosso, espigas, para ele colher. E feijão e outras coisas. Mas acontece que às vezes essa colheita toda ela é perdida. Às vezes é uma chuva muito forte ou sol muito forte. Isso, por exemplo, é que tem causado nos dias atuais esse aumento, não sei se você acompanha, abusivo dos nossos produtos ligados, por exemplo, hortifruti. Você compra tomate um dia R$4, no outro dia o tomate está R$10. Gêneros como tomate, cebola, leguminosas tem estado muito caro. Isso se dá por conta justamente desses fatores. Então o povo, quando colhia, entendia, não, nós somos abençoados por um Deus que nos abençoa diariamente e tem cuidado de nós, a prova está aqui, fizemos uma boa colheita. Então essa festa era para agradecer a Deus pela colheita, principalmente a colheita do trigo.
Isso é importante, talvez hoje possamos resgatar, baseado nisso aí, é a importância no dia a dia, praticarmos, de certa forma, essa gratidão a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, no dia a dia. Eu não sei se você está atento à colheita, aquilo que Deus tem feito na sua vida e o que você tem colhido. E uma coisa interessante, nós falamos que a colheita está ligada à semeadura de fato. Ainda tem algo mais, aqui diz assim, aquilo que plantamos nós vamos colher. Mas com Deus algo diferente acontece. Muitas vezes nós não plantamos, mas colhemos. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele planta coisas na nossa vida, ou Ele rega coisas na nossa vida, e em alguns momentos só fazemos a colheita. Não sei se você já viveu uma experiência assim, de acontecer algo na sua vida e você diz, não tem como explicar, foi a mão de Deus. É esse sentimento que precisamos resgatar no dia de hoje, ou seja, a mão de Deus, que no dia a dia nos direciona, nos abençoa, que faz com que nós, no dia a dia, colhamos frutos, bons frutos. E o que é que nós fazemos? Assim como eles. À medida que eles colhiam, eles davam então para Deus o melhor. As primícias é justamente isso. Aquela coisa melhor, o melhor fruto. Eu tiro de um cesto e ofereço a Deus. É assim que eles faziam. Então, no dia a dia, não precisamos talvez hoje fazer uma compra, comprar 1 quilo de tomate, ou comprar uma caixa de morango, uma dúzia de banana, pegar o melhor e levar para a igreja, e dizer aqui, ó pastor, trouxe para o senhor. Não sei, de repente, se você fizer isso, o pastor pode até gostar, que ovelha boa trouxe uma maçã para mim, mas não foi uma maçã qualquer, tirou do cesto a melhor maçã. Era uma prática comum entre eles, né? E isso hoje nós não precisamos fazer, mas hoje nós podemos fazer o seguinte, dar o nosso melhor. O que é que você tem de melhor, de primícia, para oferecer a Deus? Você tem oferecido o seu melhor, o melhor do seu tempo, o melhor do seu dia, o melhor dos seus dons, o melhor dos seus bens, como primícia ao Senhor, em reconhecimento à colheita que você tem feito dia a dia, muitas vezes sem nenhum esforço. Quantas vezes Deus nos abençoa? Quantas vezes não? Sempre. E muitas vezes não há da nossa parte nenhum esforço. Tudo fruto da bondade dele. Isso não quer dizer que nós fiquemos prostrados, parados, não. Podemos agir, podemos trabalhar, podemos nos unir a ele no trabalho. Mas, resumindo, são 3 formas de lembrarmos um culto a Deus através da festa. Vimos então a festa da Páscoa, dos pães ázimos, e a festa de Pentecostes de forma rápida, só para a gente entender um pouco da importância do culto que tinha para o povo no passado. Mas era um culto festivo, ou seja, vamos fazer uma festa porque a gente escolheu o trigo. Mas não era uma festa baseada no que entendemos hoje, não. Uma festa solene para um Deus que é santo. Não perca de vista isso. Viver em santidade, cultuando a um Deus santo, mas com alegria, singeleza de coração. Nós nos encontraremos em breve, talvez no próximo domingo. Que Deus te abençoe, te dando um feliz e abençoado domingo. E até o próximo, se Deus permitir. Amém.